A luz vermelha acende. O sinal é transmitido ao vivo. E em segundos, milhões de espectadores se tornam testemunhas de um horror impensável. Estas não são cenas roteirizadas ou efeitos especiais. São momentos reais quando a televisão ao vivo capturou as horas mais sombrias da humanidade, transmitindo tragédias diretamente para lares em todo o mundo, sem como desviar o olhar. Foi em 23 de maio de 2016 que Cameron Blake, de 34 anos, posicionou sua unidade móvel de transmissão ao longo de um trecho desolado da rodovia fora de Moore, Oklahoma. Cameron trabalhava como meteorologista para uma emissora de notícias regional, conhecido por sua cobertura destemida de tempestades e capacidade de tornar compreensíveis padrões climáticos complexos para os espectadores. Sua experiência de infância sobrevivendo a um tornado impulsionou sua obsessão em entender essas tempestades violentas. Ao lado dele estava Peter Webb, de 28 anos, seu operador de câmera, que havia expressado preocupações sobre a proximidade deles com a supercélula em desenvolvimento. Peter era cauteloso por natureza, mas confiava na experiência de Cameron e seguia seu julgamento, mesmo enquanto o radar mostrava a tempestade se intensificando a uma velocidade alarmante. O céu da tarde havia se tornado um tom ameaçador de verde-cinza. Cameron tinha posicionado seu SUV modificado voltado para leste para capturar a aproximação da tempestade, explicando os padrões de rotação aos espectadores que assistiam em casa. Entre esses espectadores estava sua esposa Jennifer, grávida de 7 meses de seu primeiro filho. O tornado tocou o solo aproximadamente 1 milha ao sudoeste de sua posição, aparecendo como uma coluna escura em forma de cunha. A voz de Cameron permaneceu firme enquanto ele narrava o pouso por quase 15 segundos, seu instinto profissional superando tudo. O funil moveu-se para nordeste a 35 milhas por hora, diminuindo rapidamente a distância. Detritos começaram a bater no veículo, galhos, cascalho e material de telhado criando sons de marteladas violentas. Peter gritou que precisavam sair imediatamente, mas Cameron continuava transmitindo. A circulação externa do tornado os alcançou e o SUV começou a balançar violentamente, enquanto rajadas provavelmente empurravam a 120 a 130 milhas por hora perto do veículo. Granizo e pequenos detritos martelavam o vidro. Um pedaço de madeira quebrado, cerca de 4 pés de comprimento, atravessou a janela do lado do motorista a uma velocidade estimada de 160 a 190 km por hora. O vidro temperado explodiu em pedaços. A tábua se fragmentou na moldura da janela e a ponta dianteira atingiu a têmpora esquerda de Cameron, causando uma fratura craniana com osso penetrando no cérebro. O segundo fragmento de revestimento de alumínio rasgou o para-brisa e atravessou sua clavícula direita, provavelmente lacerando a artéria subclávia. O sangramento arterial brilhante se espalhou pelo assento em segundos. Peter conseguiu acelerar e sair do caminho do tornado. Gritando o nome de Cameron. A câmera montada, manchada de sangue e destroços, continuou gravando, seu vídeo distorcido capturando apenas fragmentos do que aconteceu dentro do veículo. A respiração de Cameron tornou-se irregular e ofegante, indicando trauma cerebral grave e morte iminente. Peter dirigiu por aproximadamente 2 minutos antes de encostar, pressionando sua jaqueta contra o ferimento no ombro de Cameron. Mas o dano foi catastrófico. O sangue havia encharcado as roupas de Cameron e se acumulado no chão. Seu rosto estava pálido, acinzentado, seus lábios azuis. As respirações ofegantes e irregulares ficaram mais espaçadas, até que pararam completamente. Peter procurou por um pulso, mas não encontrou nada. A transmissão ao vivo continuou, até que a estação finalmente cortou para o estúdio. O tornado havia espalhado detritos pela rodovia principal, bloqueando as rotas de emergência. Os socorristas chegaram ao local cerca de 20 minutos depois e declararam Cameron morto no local devido a trauma maciço na cabeça e perda de sangue. A emissora enfrentou uma reação imediata por não ter cortado a transmissão mais cedo. Pedro se demitiu 3 semanas depois. 11 semanas após sua morte, Jennifer deu à luz a filha deles, Sofia, a termo, e entrou com um processo por morte por negligência contra a estação. Foi em 8 de novembro de 2017, quando a Lydia Grant, de 41 anos, chegou a um estúdio de televisão local em Toronto para o que deveria ter sido um segmento de culinária rotineiro. Lydia era uma instrutora de culinária que ensinava cozinha francesa há anos e fazia aparições ocasionais em um pequeno programa regional de estilo de vida que ia ao ar nas manhãs dos dias úteis para um público local modesto. Ela nunca tinha passado por um incidente sério no set antes. Era conhecida por sua personalidade calorosa e sua especialização em técnicas clássicas que requerem preparação a fogo aberto. Naquela manhã, ela vestiu uma blusa de seda em tom de vinho borgonha,
junto com o avental de chefe e seu colar de pérolas característico, um presente de sua falecida mãe. O segmento se concentrou na preparação de crêpes Suzette, uma clássica sobremesa francesa que exige flambagem à mesa com licor Grand Marnier. Os produtores haviam debatido cortar a parte da flambagem devido a preocupações de segurança, mas Lydia insistiu. Era a assinatura dela. O segmento ao vivo começou com Lydia preparando molho de manteiga de laranja em uma panela de cobre. Ela adicionou aproximadamente 4 onças de Grand Marnier à panela quente e a inclinou em direção à chama a gás para acender os vapores do álcool. O álcool acendeu como esperado, com finas chamas azuis cintilando sobre o molho. Lydia pegou um prato de servir enquanto segurava a panela flamejante, virando-se ligeiramente para longe da câmera. A manga de sua blusa de seda, que estava desabotoada no punho, se inclinou para frente e entrou em contato com as chamas. Ela pegou fogo instantaneamente, chamas subindo pela sua manga direita do pulso ao ombro em aproximadamente 2 segundos, enquanto o tecido se fundia e queimava contra sua pele. Lydia ofegou e deixou cair a panela de cobre, que derramou líquido em chamas sobre a ilha da cozinha. Instintivamente, ela começou a bater nas chamas com a mão esquerda, o que fez o fogo se espalhar também para a sua manga esquerda. Eric correu em direção a ela com um pano de cozinha, mas hesitou, sem saber como ajudar. As chamas chegaram ao cabelo de Lydia, que tinha sido penteado com spray de cabelo em aerossol 90 minutos antes. Seu cabelo se incendiou em um flash repentino, as chamas se espalhando pelo couro cabeludo e descendo para o rosto e pescoço. Seus gritos iniciais se transformaram em sons de asfixia e gasping, enquanto o calor queimava suas vias respiratórias e queimava sua pele facial. Ela tropeçou para trás e caiu de lado no chão do estúdio. Derek jogou a toalha sobre seu corpo, mas a própria toalha pegou fogo devido à intensidade do tecido sintético em chamas. James pegou um extintor de incêndio, mas teve dificuldades com o pino de segurança. Quando ele finalmente usou o extintor, Lydia já havia sofrido queimaduras de 2º e 3º grau em cerca de 38% de seu corpo, incluindo rosto, couro cabeludo, pescoço, ambos os braços e parte superior do peito. Lydia permaneceu consciente, fazendo sons roucos enquanto lutava para respirar. A pele queimada no rosto dela começou a descascar, e suas vias aéreas estavam inchando rapidamente devido a uma lesão térmica. Os paramédicos chegaram e reconheceram a gravidade. Queimaduras nas vias respiratórias, a respiração dela ficou difícil e ofegante. Eles fizeram uma intubação de emergência no estúdio para assegurar as vias respiratórias antes do transporte, enquanto iniciavam a reanimação com fluidos. Ela foi levada para o centro de queimados regional em estado crítico, com pressão arterial caindo e sinais de choque. Lydia Grant faleceu naquela tarde devido a complicações de queimaduras graves, incluindo falência respiratória e parada cardíaca. A emissora imediatamente suspendeu todos os segmentos de culinária envolvendo chamas abertas. Eric precisou de aconselhamento psicológico e tirou uma licença de 3 meses. Embora a estação nunca tenha divulgado as imagens, uma breve gravação fora do ar circulou brevemente em círculos culinários locais online antes de ser removida. Era 22 de setembro de 2019, quando Dominic Hayes, de 47 anos, chegou ao canteiro de obras da Riverside Tower, em Portland, Oregon, para realizar uma inspeção de segurança para o departamento de construção da cidade. Dominic era um inspetor estrutural canadense, contratado sob um acordo internacional de conformidade de revisão por pares, com anos de experiência na avaliação de projetos de arranha-céus na América do Norte. Conhecido por sua meticulosa atenção aos detalhes, ele foi especificamente solicitado a avaliar a estrutura de aço da torre antes que a próxima fase da construção pudesse prosseguir. O Riverside Tower era um edifício de uso misto de 40 andares que havia chegado ao 28º andar quando surgiram preocupações sobre a qualidade da soldagem nas conexões das vigas de aço. Dominic tinha analisado relatórios de empreiteiros mostrando algumas irregularidades, mas foi informado pelo chefe de construção que todas as juntas críticas tinham sido reinspecionadas e certificadas como seguras para sua inspeção. Sua colega Sarah questionou o momento da inspeção, mas Dominic confiava nas garantias dos empreiteiros. A equipe de inspeção incluiu a gerente de projeto Lisa Rodrigues, o coordenador de segurança Jake Morrison e um fotógrafo do departamento de construção. A avaliação exigiu que Dominic examinasse as conexões das vigas no 28º andar, enquanto documentava quaisquer defeitos visíveis na estrutura de aço. A inspeção começou com Dominic, posicionado perto do canto nordeste do prédio, explicando as técnicas corretas de soldagem enquanto se movia sistematicamente ao longo das vigas de aço expostas. Um som metálico repentino ressoou através da estrutura de aço. Não um som agudo e limpo, mas o som profundo de raspagem de uma conexão escorregando sob carga. Na época, a equipe de inspeção presumiu que era apenas movimento térmico nas vigas, um som comum em pisos inacabados.
e ninguém o reconheceu como o início de uma falha estrutural. Investigadores determinaram depois que o ruído vinha de uma junta crítica de suporte de carga, onde uma soldagem de baixa qualidade deixou uma falha oculta. Assim que a conexão escorregou, a solda comprometida fraturou instantaneamente sob estresse. Em questão de momentos, a falha se espalhou para conexões adjacentes, causando um colapso localizado limitado ao canto nordeste, entre o 28º e 26º andares. A queda foi interrompida quando a carga foi redistribuída através dos contraventamentos laterais e vigas intactas, impedindo o colapso progressivo total da torre. O piso começou a ceder em direção ao centro. Dominique perdeu o equilíbrio quando o piso de aço cedeu sob seus pés. Uma viga de suporte primária torceu e se separou de sua conexão, e toda a seção nordeste do 28º andar cedeu. A seção do chão caiu em um movimento de panqueca, com Dominique caindo através da estrutura falhando. Ele caiu aproximadamente 4,5 metros através de aço retorcido e destroços antes de seu corpo atingir uma viga horizontal a cerca de 32 km por hora. O impacto quebrou seu braço direito, várias costelas e causou sangramento interno, mas ele permaneceu alerta e tentou se segurar na viga enquanto o colapso continuava. A falha parcial do piso se estendeu para baixo através de mais 2 níveis antes de estabilizar, enviando detritos e membros estruturais caindo através da estrutura aberta. Quando seu corpo caiu através da poeira e do aço retorcido, o drone de documentação do local, pairando em uma posição fixa de levantamento, só capturou um breve vislumbre obscurecido de movimento antes de perder a visão na nuvem de destroços. O corpo de Dominique atingiu uma parede de fundação de concreto no nível do solo, a uma velocidade estimada de 45 milhas por hora. Sua descida foi parcialmente desacelerada por impactos secundários e interferências estruturais durante o colapso, prevenindo uma aceleração de queda livre total. O impacto deslocou seu ombro e fraturou sua clavícula, enquanto seu torso se comprimia contra a parede, causando ferimentos internos graves, incluindo um pulmão perfurado e baço danificado. Ele sofreu ferimentos internos catastróficos e provavelmente morreu no impacto. A seção do piso que desabou caiu segundos depois, soterrando grande parte da área em aço retorcido e entulho de concreto. O drone, ainda pairando em sua posição fixa de inspeção, gravou passivamente as consequências. Na transmissão de grande angular, o corpo de Dominique podia ser visto parcialmente visível entre os destroços. Os socorristas de emergência precisaram de mais de 1 hora para navegar com segurança no campo de destroços instável. Dominique Reis foi declarado morto no local, junto com 3 trabalhadores da construção civil. Foi em 23 de novembro de 2017, quando Phoebe Larson, de 29 anos, chegou ao local de preparação para o desfile anual de Ação de Graças de Filadélfia. Phoebe trabalhava em tempo integral como coordenadora de eventos, mas voluntariava sua experiência para o comitê do desfile todo ano como um projeto de paixão. Conhecida por seu entusiasmo contagiante e habilidades organizacionais, ela participou do desfile por 6 anos consecutivos e foi promovida a responsável principal por um dos maiores balões de personagem do desfile. O balão era um personagem de desenho animado de 52 pés de altura, exigindo uma equipe de 24 pessoas para controlá-lo com cordas. As condições climáticas naquela manhã incluíam ventos constantes de 22 milhas por hora, com rajadas de até 34 milhas por hora, aproximando-se do limite de segurança do desfile. Os organizadores do desfile tinham debatido cancelar a parte dos balões, mas decidiram prosseguir com protocolos de segurança aprimorados. Phoebe participou de uma reunião de segurança pela manhã, onde os manipuladores foram instruídos a soltar imediatamente as cordas se as condições do vento se tornassem perigosas. Sua posição era como líder no cabo-guia da frente à esquerda, responsável por coordenar os movimentos da equipe. Seus pais, que vieram de Minnesota, estavam assistindo das arquibancadas aproximadamente a 1 quilômetro do percurso do desfile. Quando a equipe de balões de Phoebe se aproximava do cruzamento da Market Street com a 16ª Street, as velocidades do vento aumentaram repentinamente. O balão, que estava flutuando a uma altitude estável de 15 pés, de repente subiu para quase 30 pés quando uma rajada atingiu sua ampla área de superfície. Phoebe imediatamente ligou para o controle do desfile para relatar as condições perigosas. Um segundo, mais forte rajada estimada em 43 milhas por hora, atingiu o balão do oeste, fazendo-o inclinar-se dramaticamente para leste e subir mais 6 metros. A força ascendente repentina levantou 3 manipuladores no lado leste completamente do chão. Phoebe gritou para sua equipe manter firme enquanto o balão continuava subindo. O balão atingiu aproximadamente 65 pés de altitude e as cordas guia estavam na tensão máxima.
A corda frontal esquerda que Phoebe segurava de repente se rompeu em um ponto de conexão perto do balão. A corda rompida, ainda sob extrema tensão, recuou violentamente para baixo e para trás, a extremidade desfiada viajando a aproximadamente 70 milhas por hora. A corda atingiu Phoebe no rosto e no pescoço. O impacto fraturou sua mandíbula, quebrou seu osso da bochecha esquerdo e esmagou sua laringe. Ela foi arremessada para trás aproximadamente 6 pés pela força do impacto, caindo de costas na rota do desfile de asfalto, com a cabeça batendo no chão. O impacto com o chão causou uma fratura do crânio basilar e perda imediata de consciência. O sangue começou a fluir do nariz, boca e ouvido esquerdo dela, sinais clássicos de trauma craniano grave, enquanto seu corpo exibia postura rígida com braços e pernas estendidos. Os oficiais do desfile imediatamente interromperam a procissão e o pessoal médico de emergência correu para a localização de Phoebe. Ela foi encontrada sem resposta, com respiração irregular e pulso fraco. Suas pupilas estavam desiguais, a esquerda dilatada e sem reação, a direita contraída, indicando lesão cerebral grave e aumento da pressão intracraniana. Os paramédicos estabeleceram uma via aérea e iniciaram a ventilação enquanto se preparavam para o transporte imediato para o centro de trauma mais próximo. Os pais dela, que tinham testemunhado o acidente das arquibancadas, foram contidos pela segurança enquanto tentavam alcançá-la. Phoebe foi transportada para o centro de trauma, onde exames de emergência revelaram uma hemorragia intracraniana maciça e um inchaço cerebral grave. Phoebe Larson foi declarada morta naquela tarde, após testes neurológicos confirmarem a completa cessação da atividade cerebral. A parada foi imediatamente cancelada, e todas as partes do desfile com balões foram suspensas. A investigação revelou que a corda estava em uso há 7 anos, 2 anos além do seu cronograma de substituição recomendado. Os pais dela entraram com um processo por morte por negligência contra os organizadores do desfile. O incidente levou várias cidades a revisar suas diretrizes de segurança para balões de desfile, atualizando os limites de vento e os cronogramas de substituição de equipamentos. Era 16 de fevereiro de 2015, quando Grant Nichols, de 38 anos, chegou ao local de demolição em Dallas, Texas, para o que deveria ter sido o culminar de 6 semanas de planejamento meticuloso. Grant era um engenheiro de demolição e especialista em explosivos que supervisionou 67 demolições bem-sucedidas durante seus 14 anos de carreira. Ele se especializou em demolições urbanas, que requerem colocação precisa de explosivos para garantir que as estruturas desabem para dentro sem danificar os edifícios ao redor. Conhecido por sua abordagem metódica, Grant ganhou a reputação de ser um dos especialistas em demolição mais confiáveis do Sudoeste. O projeto envolvia a demolição de um prédio de escritórios de 11 andares, que estava vazio há 3 anos. Grant passou 6 semanas planejando a demolição, colocando 847 cargas explosivas em pontos estratégicos na estrutura de suporte do edifício. A demolição foi marcada para a manhã de domingo para minimizar o tráfego e garantir a máxima segurança. Um perímetro de segurança de 500 metros foi estabelecido, com a polícia bloqueando estradas e evacuando edifícios próximos. As estações de notícias locais foram convidadas a transmitir a demolição ao vivo. A posição de observação de Grant estava em um trailer de comando reforçado, localizado a 550 metros ao sul do edifício. Sua esposa, Rebecca, e seu filho de 8 anos, Tyler, estavam assistindo à transmissão de casa. Grant realizou sua verificação final de segurança e iniciou a sequência de disparo. A primeira série de explosões detonou no piso térreo do prédio conforme planejado. O lado sul do edifício começou a desmoronar para dentro, enquanto nuvens de poeira se espalhavam para fora. Ocorreu uma anomalia. O lado norte do edifício não desmoronou conforme programado, permanecendo parcialmente em pé, enquanto o lado sul caiu. Isso criou uma carga desequilibrada, que fez com que a estrutura norte restante inclinasse para o sul, em vez de desabar diretamente. Grant imediatamente reconheceu a falha e gritou para todos recuarem. A seção norte inclinada, aproximadamente 6 andares de concreto e aço pesando cerca de 2.400 toneladas, começou a cair para o sul como uma árvore tombando. A estrutura caiu fora da zona planejada de colapso, indo diretamente para o perímetro de segurança onde os veículos de emergência estavam posicionados. Grant, percebendo o perigo para o pessoal, decidiu deixar o trailer de comando e correr em direção ao perímetro para alertar as pessoas. Ele saiu do trailer e começou a correr para o norte, acenando com os braços. A seção norte em colapso atingiu o chão a aproximadamente 480 metros do local original do edifício.
O impacto enviou uma onda de pressão através do campo de destroços, lançando fragmentos de concreto e seções de aço para fora. Uma barra de aço número 11 de 12 pés, pesando aproximadamente 60 libras, foi lançada pela força e atingiu Grant por trás, enquanto ele ainda corria em direção ao perímetro. A barra atingiu a parte superior das costas e o pescoço dele a uma velocidade estimada de 30 milhas por hora, rompendo sua medula espinhal na vértebra C3 e fraturando seu crânio. Embora a lesão tenha causado uma perda instantânea de controle motor, o impulso restante fez com que seu corpo avançasse vários metros. Grant foi lançado para frente cerca de 3 metros, seu corpo rolando pelo chão antes de parar com o rosto para baixo. As câmeras de televisão capturaram inadvertidamente os momentos finais de Grant. Os profissionais de emergência chegaram a Grant, encontrando-o inconsciente e sem pulso. Seu pescoço estava visivelmente deformado e sangue escorria de seu nariz e ouvidos. Os paramédicos iniciaram a RCP, apesar da evidente gravidade de seus ferimentos. Grant Nichols foi declarado morto no local devido a uma transecção traumática da medula espinhal e trauma craniano severo. A investigação revelou que 3 cargas de demolição falharam devido a conexões elétricas defeituosas, resultando em uma falha estrutural desigual. A empresa contratada enfrentou processos de responsabilidade legal e rescisão de contrato, o que levou à sua insolvência. O incidente levou a protocolos de demolição atualizados, incluindo verificações obrigatórias de detonação secundária antes das sequências finais de disparo. Foi em 9 de julho de 2016, quando Jet Howard, de 33 anos, chegou ao acampamento base em Chamonix, nos Alpes franceses, para o que deveria ter sido uma operação de resgate de montanha de rotina. Jet era uma especialista norueguesa em resgate de montanha e paramédica, que trabalhava em operações de resgate alpino há 9 anos. Conhecida por suas habilidades técnicas de escalada e comportamento calmo durante operações de alto estresse, ela participou com sucesso de mais de 200 resgates de montanha. A operação de resgate envolveu a extração de um alpinista ferido de uma face rochosa íngreme a aproximadamente 11.150 pés de altitude no Mont Blanc. A equipe do documentário estava filmando uma série sobre operações de resgate em montanhas e recebeu acesso para a transmissão ao vivo de um programa regional de emergência alpina, com imagens de helicóptero transmitidas em tempo real para as afiliadas de televisão locais. O alpinista ferido, um turista alemão, caiu aproximadamente 30 pés e sofreu uma fratura exposta na perna, precisando de resgate imediato por helicóptero. As condições meteorológicas eram marginais para operações de helicóptero, com ventos fortes em média de 25 milhas por hora e rajadas ocasionais mais fortes. Ieta foi escolhida como especialista em resgates para ser baixada do helicóptero, devido à sua experiência com extrações técnicas. O piloto do helicóptero era um aviador francês com 22 anos de experiência em voos alpinos. O helicóptero decolou com o Yeti preso em um arnês de resgate, conectado a um sistema de guincho de cabo de aço de aproximadamente 30 metros. O helicóptero chegou à posição do alpinista ferido e começou a pairar a aproximadamente 25 metros acima da face da rocha. Marta foi baixada do helicóptero enquanto carregava equipamentos médicos e uma maca de resgate. Ela alcançou o alpinista ferido e começou a avaliar seus ferimentos enquanto se comunicava com a equipe do helicóptero através do rádio. Enquanto Jet estava prendendo o alpinista na maca de resgate, uma rajada de vento repentina, estimada em 40 milhas por hora, atingiu o helicóptero vindo do oeste. O helicóptero foi empurrado aproximadamente 50 pés para leste, fazendo com que o cabo balançasse dramaticamente. Uma segunda rajada, mais forte, atingiu o helicóptero, fazendo-o cair cerca de 30 pés de repente. A descida repentina criou folga no cabo, que então esticou novamente, criando um movimento de chicotada violento. Jet foi pega de surpresa e perdeu o equilíbrio na face da rocha. O helicóptero foi atingido por uma terceira rajada, uma corrente ascendente que levantou a aeronave repentinamente cerca de 40 pés. A rápida subida colocou tensão extrema no sistema de cabos, que tinha uma capacidade de carga de 2.000 libras, mas agora estava suportando uma carga dinâmica. O ponto de fixação do cabo no arnês de Ieta, um mosquetão que estava em uso há 4 anos, falhou sob a tensão. Mais tarde, os investigadores determinaram que o movimento violento havia sobrecarregado o portão, torcendo-o para fora do alinhamento. O portão do mosquetão quebrou sob a carga e Jet se separou do cabo, começando uma queda livre imediata de aproximadamente 29 metros acima da face rochosa. Seu corpo caiu por aproximadamente 2,1 segundos, girando para trás enquanto caía.
Ela atingiu uma face de rocha inclinada a aproximadamente 52 milhas por hora, impactando principalmente nas costas e no lado esquerdo. O impacto inicial fraturou sua coluna nas vértebras T7 e T8, quebrou sua omoplata esquerda e quebrou 4 costelas. Seu corpo ricocheteou na rocha inclinada e continuou caindo, rolando pelo ar por mais 12 metros antes de atingir uma segunda face de rocha mais vertical. O segundo impacto ocorreu de cabeça, esmagando seu capacete e fraturando seu crânio em vários lugares, com fragmentos de osso cravados em seu tecido cerebral. Ela quicou novamente e caiu mais 18 metros, seu corpo agora flácido, antes de atingir uma saliência estreita. O impacto final quebrou ambas as pernas, a bacia e o braço direito dela. Ela parou a aproximadamente 195 pés abaixo de sua posição inicial. Toda a queda foi capturada tanto pela câmera montada no helicóptero, quanto por uma transmissão fixa do acampamento base. A filmagem ainda estava sendo transmitida ao vivo quando a queda ocorreu, dando aos espectadores apenas alguns segundos do incidente antes que a transmissão fosse abruptamente cortada pela sala de controle. O alpinista ferido testemunhou a queda diretamente de sua posição na maca de resgate. Uma segunda equipe de resgate alcançou a posição de Ieta, encontrando-a inconsciente com trauma grave. Beta Howard foi declarada morta no local devido a múltiplas lesões traumáticas incompatíveis com a vida. A investigação revelou que a falha do mosquetão foi devido à fadiga do metal por ciclos de carga repetidos, levando a novos protocolos de substituição de equipamentos. O escalador ferido sobreviveu, mas precisou de tratamento psicológico extenso. Obrigado por assistir. Quer ver mais? Clique na sua tela agora.